Galera, aqui, ó. O que é necessário para que tenha corrente elétrica, para que a carga entre em movimento? Imagina aqui, ó, eu tenho uma placa negativa e uma placa positiva. Lembra que a gente já viu, ó, placa negativa que está sobrando elétrons, né? Placa negativa está sobrando prótons. Ó, elétron com elétron se atrai ou se repele? Isso, se repele, né? Próton com próton se atrai ou se repele? Se repele. Então o que acontece aqui, ó? Como os elétrons que estão sobrando se repelem, eles tentam ficar o mais longe possível um do outro. Tudo bem? Se eles tentam ficar o mais longe possível do outro, o que acontece? Ó, um elétron está ali, pum, salta fora. Certo? E galera, aqui, ó, aqui no meio eu vou ter um condutor. Sabe o que o condutor faz? Conduz, por enquanto só. Esse condutor permite a passagem de elétrons. Ele vai ser empurrado pela placa negativa e atraído pela placa positiva. Então ele se movimenta em direção à placa positiva e aniquila o próton que tem aqui sobrando. Galera, percebe o seguinte, né? A gente vai ter então, ó, uma carga elétrica em movimento. Se eu tenho uma carga elétrica em movimento, a gente já viu, né? Eu vou ter um negócio chamado de corrente elétrica. Mas olha só, lá na parte de dinâmica a gente sabe o seguinte, né? Todo corpo que tem velocidade tem uma energia chamada de energia cinética, que é uma energia que depende da velocidade. Quer dizer, ó, para essa carga se movimentar, como a energia se conserva, ela tem que receber energia de alguém. Já que ela recebe de quem? Ó, quem empurra essa carga negativa são as placas, né? Essa placa empurra e essa placa puxa, beleza? Então ela tem que receber energia dessas duas placas. Então deve existir aqui uma energia armazenada nas duas placas, ó, que vai ser transferida para essa carga elétrica. Vai existir aqui uma energia que a gente chama de energia potencial elétrica, que está associada a uma grandeza chamada de tensão, ou DDP. O que é tensão? Tensão vai ser exatamente energia por unidade de carga. Beleza? Sempre que a gente falar em tensão, ó, tensão não é energia, mas está relacionado com energia. Sempre que a gente falar em tensão, para entender melhor, a gente vai associar a quantidade de energia que a carga recebe para se movimentar. A unidade de tensão vai ser, né, energia Joule, carga é coulomb. Joule por coulomb ganha um nome especial, né? Vai ser chamado de volts. Ok? Beleza? Então o que significa uma pilha, por exemplo, fornecer uma tensão de 1,5 volts? Galera, significa que 1,5 joules por coulomb significa que cada coulomb de carga que sai da pilha ganha 1,5 joules de energia para se movimentar. Ó, a quantidade de energia que ela recebe, né, vai ter relação com a velocidade. Quanto mais energia ela ganhar, mais rápido ela se movimenta. Então tem alguma relação entre tensão e corrente? Tem, né? Se o cara aumenta a tensão, ele acaba junto aumentando o quê? A corrente elétrica, para que as cargas se movimentem mais rápido. Beleza? Agora uma perguntinha aqui, né? Ó, o caminho desse elétron é um caminho fácil ou difícil? Quando ele vem daqui para cá, ó, ele se movimenta rápido ou devagar? Boa, devagar, né? Lento pra caramba, né? O elétron demora um tempão para sair de um lado e chegar até o outro. Zeca, por que isso? Porque lembra, apesar do elétron caminhar por um condutor, esse condutor aqui não é um espaço vazio, né? Ele vai ter um monte de átomos. Beleza? E todo átomo vai ter elétrons girando ao redor. E quando esse elétron vem passar, ele encontra na frente dele um outro elétron que está girando ao redor do átomo. Elétron com elétron atrás repele. Repele, né? E quando ele tenta passar, ó, ele é repelido pelo átomo e acaba voltando. Beleza? Porque é girando aqui ao redor, a gente vai ter carga negativa. Tudo bem? Então o que acontece ali, ó, quando o elétron tenta passar? O elétron vai sendo repelido, ó, pelos outros átomos, né? Ele é repelido, 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 até que ele chega do outro lado. O elétron até anda rápido, né? Mas ele vai e volta tantas vezes que para chegar do outro lado demora um tempão. O que os átomos fazem aqui, né, é oferecer uma certa resistência à passagem de corrente elétrica. Mas aí o que é resistência? É isso, ó. Resistência é a dificuldade que o corpo oferece à passagem de corrente. Quanto maior for a resistência, ó, mais difícil é do elétron passar. Quanto menor a resistência, mais fácil. Beleza? Quer dizer o seguinte, né? Se a resistência é grande, a corrente é pequena. Porque demora um tempão para os elétrons passarem. Se a resistência é pequena, a corrente é grande. Porque os elétrons andam mais rápido. Já percebeu, né?
vai existir uma relação entre as três grandezas: tensão, corrente e resistência, que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Galera, aqui, ó. Então a gente viu o seguinte, né? Que o fio sempre oferece resistência à passagem de corrente. Teve um aluno até me perguntou o seguinte, ó. Será que se o elétron demora tanto para passar pelo fio, né? Porque os átomos atrapalham? Como é que na hora que eu ligo o interruptor, a lâmpada já acende? Essa vai ser a diferença que existe entre condutor e isolante. Os condutores, ó, eles vão ter um negócio chamado de elétron livre. Quando ocorre uma ligação metálica, por exemplo, entre átomos de cobre, tem elétrons que não fazem parte da ligação. E eles ficam livres, soltos no metal. Ao redor dos átomos, ó, a gente vai ter uma nuvem de elétrons livres. Mas é que eles já estão lá sempre. Paradão, sem fazer nada. Beleza? Daí na hora que um elétron começa a andar, ele empurra o cara que está na frente, que empurra o cara que está na frente, que empurra. E aqui, ó, sai um elétron. Mas detalhe, né? O elétron que entrou não é o mesmo que saiu. Então na tua lâmpada, tu já vai ter um elétron paradão ali do lado esperando. Na hora que tu ligar o interruptor lá da parede, ó, entra um elétron. E aqui sai um elétron. Tudo bem? Por isso que a corrente se estabelece tão rápido. Ó. Qual vai ser a diferença de condutor e de isolante? Boa. O condutor vai ter um grande número de elétrons livres, enquanto o isolante não tem ou vai ter muito poucos elétrons livres. Tudo bem? Cara, como é que eu posso calcular a resistência de um fio? Hein? A gente acabou de ver que existe uma relação entre tensão, corrente e resistência. Daí teve um cara chamado Ohm que bolou o seguinte: ele pegou um fiozinho que tinha uma certa resistência e aplicou uma tensão, forneceu energia para que as cargas se movimentassem. E ele sabia o seguinte, que por esse fio passaria uma corrente, né? Mas quanto maior fosse a resistência, menor seria a corrente, que os dois eram então inversamente proporcionais. Então ele mediu a corrente e definiu resistência como sendo a razão entre a tensão e a corrente. Percebe que a equação, ó, ela concorda com aquilo que a gente pensou, né? O I aqui aparece dividindo, está dividindo, lembra? Ó, é inversamente proporcional. Então, quanto maior a corrente, menor a resistência. Quanto menor a corrente, maior a resistência do fio. Essa é uma maneira experimental de calcular a resistência, uma maneira empírica, né? Eu posso calcular a resistência em qualquer corpo. Basta ligar em uma bateria e medir a corrente que passa por ele. Tudo bem? Galera, a unidade de tensão, a gente viu, é volts, né? A unidade de corrente é ampere. Volts por ampere recebeu um nome especial em homenagem ao cara, ó, foi chamado de ohm. Que vai ser essa ferradurazinha aqui, ó, de cabeça para baixo, ó, que é a letra ômega, maiúscula. Tudo bem? Mas é que se eu passar o I multiplicando, ó, eu posso descobrir o seguinte, né? Quanto de tensão tem que receber uma resistência ou consome uma resistência, ó, quando passa uma certa corrente por ela? Beleza? Galera, isso aqui é o que o vestibular normalmente chama de lei de Ohm. Certo? Apesar dessa lei aqui, né, ter sido feita por Ohm também. Tá ok? Essa daqui, ó, tem validade sempre. Sempre eu posso usar essa lei aqui para calcular a resistência. Mas essa daqui tem problemas. A gente já estava falando, a gente esteve falando antes, né? A gente viu que uma função só pode ter quantas variáveis? Boa, duas, né? E à medida que aumenta a tensão, ó, aumenta a corrente. Se à medida que aumenta a tensão, aumenta a corrente, pelo menos a resistência tem que ser constante. Galera, se ela é constante, ela vai ganhar um nome especial. Ela vai ser chamada de resistor Ohm. Beleza? Então, quanto que vale essa lei de Ohm? Essa lei de Ohm só vale quando a resistência do fio for constante para qualquer tensão. Independente da tensão fornecida, ó, a resistência vai manter sempre o mesmo valor. Certo? E nesse caso, o resistor recebe um nome especial. Ele é chamado de resistor ômico. Os vestibulares de Santa Catarina, principalmente, né, eles gostam de perguntar qual gráfico representa o resistor ômico. Galera, tem três possibilidades de gráfico. Eu posso ter um gráfico aqui, ó, da tensão pela corrente, que é o mais comum. É o que mais aparece. Ó, se o resistor é ômico, ele obedece a essa equação. E essa equação aqui é uma equação de que grau? Boa. Primeiro grau, né? Se é uma equação de primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta inclinada para cima. Zeca, por que inclinada para cima? Ó, porque à medida que aumenta a tensão, vai aumentar junto sempre quem? A corrente. Então, esse gráfico aqui, ó, representa o resistor ômico. Tudo bem?
Podia até dar uma olhadinha aqui, né? Imagina, ó, aqui a corrente é 1, a tensão aplicada é 10. Aqui a corrente é 2, a tensão aplicada é 20. Estou chutando. E vou calcular a resistência. Ó, pega um ponto aqui no gráfico, tensão 20, corrente 2. 20 dividido por 2 dá uma resistência de 10 ohms. Se eu pegar outro ponto aqui no gráfico, esse aqui, ó, tensão 10, corrente 1. 10 dividido por 1 vai dar uma resistência de 10 ohms. Certo? Galera, guarda isso daqui, ó, anota aí, ó, que restaurou, porque é uma coisa que todo vestibular gosta de cobrar, gosta de perguntar. E principalmente, ó, num gráfico da tensão pela corrente. Tudo bem? Galera, aqui, ó, ontem também analisou, né, do que dependia a resistência elétrica. O que influenciava na resistência elétrica de um fio condutor, por exemplo? Ó, a gente já viu duas coisas importantes, né? Primeiro, ó, são os átomos que atrapalham a passagem dos elétrons no fio. Segundo, né, que sempre que a gente tiver uma corrente elétrica, a gente tem elétrons pra caramba, lembra? O caminho é sempre um caminho extremamente congestionado. Lembra disso? Então, do que vai depender a resistência de um fio? Primeiro, é claro, né, que se são os átomos que atrapalham, a resistência depende do tipo de material. Vai existir uma grandeza chamada de resistividade. Galera, aqui, ó, resistividade, ó, é uma característica do material. Cada material vai ter uma resistividade diferente. Tem materiais que são melhores condutores, materiais que são piores condutores. Em geral, quem são os bons condutores? Boa. Metais. Certo? Isso é o geral. Então, é uma característica do material. Cada material tem uma resistividade diferente. E essa resistividade, ó, para a maioria, tem exceção, Zé? Tem. Dos materiais, ela é diretamente proporcional à temperatura. Para a maioria dos materiais, ó, quando aumenta a temperatura, aumenta a resistividade. E é até fácil de entender, né? À medida que aumenta a temperatura, aumenta a agitação dos átomos, lembra? Se aumenta a agitação dos átomos, ó, fica mais fácil do elétron passar ou mais difícil do elétron passar. Por exemplo, ó, imagina, ó, que tu está num salão, e no salão tem 200 pessoas em pé, todas balançando assim. Beleza? Zeca, quem são eles? Os átomos. Tá legal? Daí tu resolve fechar o olho e passar correndo no meio da galera. Esbarra alguém? Ou esbarra, né? Essa galera que tu esbarrou oferece uma certa o quê? Resistência. Eles atrapalham o teu movimento. Agora imagina que começa a rolar um rock and roll, a galera se agita, se empolga, começa a pular, dançar, correr para um lado, correr para o outro. Tu fecha o olho e tenta passar no meio da galera. Quando tu tenta passar no meio da galera, vai ficar mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, né? Quanto mais eles se agitarem, mais difícil é tu passar no meio deles. Então, quanto mais os átomos se agitam, quanto maior for a temperatura, mais difícil é os elétrons passarem. Zeca, por que tem exceção? Porque olha só, né? O aquecimento, ó, é na verdade uma forma de mandar energia para o átomo. Tem alguns átomos que quando recebem essa energia, né, eles acabam perdendo elétrons. Alguns elétrons ganham energia e conseguem fugir do átomo. E nesses materiais ocorre um aumento da população de elétrons livres. Beleza? Ocorre um aumento da população de elétrons livres. Então, ao invés de ele se tornar um pior condutor, ele acaba se tornando um melhor condutor. Tem situações até que empata, tipo silício. O silício empata. O aumento de temperatura aumenta a agitação dos átomos, o que aumentaria a resistência, e aumenta a população de elétrons livres, o que diminuiria a resistência. E um efeito acaba cancelando o outro. Por isso que silício é um material tão bom para usar em computadores e em outros equipamentos eletrônicos. Porque ele sempre mantém a mesma resistência independente da temperatura. Certo? Galera, aqui, ó. Além do material, né, a resistência vai depender também do comprimento. Ó, essa é óbvia, né? Quanto mais longo for o fio, mais trabalho vai ter o elétron para passar aqui no meio. E depende da área. Só cuidado, ó, com relação à área eu vou ter a resistência inversamente proporcional. Quer dizer, ó, quanto maior for a área, menor é a resistência elétrica. Mas é que eu não entendi essa não. Ó, lembra que é um monte de elétrons? Então é um caminho congestionado, né? Imagina um fio tão fininho que passar só um elétron de cada vez. Daí o cara dobra a área.
Então consegue passar 2 de cada vez. Está passando mais carro ou menos carga? Mais, né? Se passa mais, é porque a corrente é maior. Se a corrente é maior, lembra? A resistência é menor. Certo? Aqui a gente pode fazer uma analogia com uma estrada, né? Estrada oferece resistência à passagem de carro? Boa, oferece. Certo? Tanto é que o cara gasta gasolina para ir de uma cidade até a outra. Então oferece resistência. A resistência que ela oferece depende do que ela é feita. Imagina, tem uma estrada de asfalto, uma estrada de areia, lama até a metade da porta. Então interessa, né? Quanto mais longa a estrada, mais energia tu gasta ou menos energia tu gasta? Mais, então maior resistência. Mas é uma estrada cheia, ó, carro pra caramba, né? Tem 10 mil carros ali passando por minuto. Beleza? Daí o cara tem uma estrada de uma pista só. Daí ele amplia 2 pistas, 3 pistas, 4 pistas. Quanto mais pistas, mais fácil passar ou mais difícil passar? Mais fácil. Então a resistência de uma estrada depende também do material, do comprimento e da área. E vai ser inversamente proporcional à área. Vamos olhar aqui, ó, 2 exemplos. Galera, exemplo 1 aqui, ó. Um fio possui comprimento de 1 metro. Vamos anotar aqui, né? Comprimento, ó, 1 metro. Área de 1 vezes 10 na menos 4. 1 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. E ele é feito de material cuja resistividade vale 5 vezes 10 na menos 4 ohms vezes metro. Fica de olho sempre aqui, ó, na unidade da resistividade. A unidade da resistividade vai te dizer, ó, qual unidade tu tem que utilizar no comprimento e na área. Se aqui aparecer em metro, tu vai ter que usar o comprimento em metro e a área em metro quadrado. Se aqui aparecer centímetro, vai ter que usar o comprimento em centímetro e a área em centímetro ao quadrado. Ele quer calcular a resistência, né? É só a gente usar a formulazinha, ó, de ohm. RL sobre A. Substitui, né? A resistividade vale 5 vezes 10 na menos 4. Comprimento vale 1 metro. E a área vale 1 vezes 10 na menos 4. Galera, 10 na menos 4 com 10 na menos 4 corta fora, né? A resistência desse fiozinho aqui, ó, 5 ohms. Ok? Aplicar a fórmula tranquilo, né? Tudo bem? Agora tem umas questõezinhas assim, né? Que a gente tem que tomar mais cuidado. É uma questão, ó, em que a gente vai ter 2 fios e vai ter que comparar um com o outro. Quando ocorrer isso, uma dica do Zeca, né? Escreve as características de um fio e do outro, ó, uma do lado do outro, para o cara ver, ó, o que mudou nos dois, como se fosse uma tabelinha. Então eu tinha o seguinte, né? Um fio de cobre de comprimento L e área A, e resistência 10 ohms. E outro fio, ó, também de cobre, só que de comprimento 2L e área 2A. E eu quero saber, ó, qual é a resistência desse novo fio. Certo? Galera, aqui, ó. Se os dois são feitos de cobre, né? Os dois são feitos do mesmo material, então eles têm a mesma resistividade. Certo? O comprimento do fio 1 é L. O comprimento do fio 2 é 2L. A área do fio 1 é A. E a área do fio 2 é 2A. A resistência do fio 1 é 10. E a resistência do fio 2 eu quero saber. Zé, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Ó, tem uma maneirazinha simples. O cara pode dividir a fórmula de uma resistência pela fórmula da outra. Assim sempre dá certo. Ou igualar as duas resistividades. Também dá certo. Galera, se dividir aqui, ó, resistência do fio 2, resistividade do fio 2 vezes comprimento do fio 2 dividido pela área do fio 2. Resistência do fio 1, resistividade do fio 1 vezes comprimento do fio 1 dividido pela área do fio 1. O bacana de dividir uma equação pela outra é que o cara pode cortar o que é igual, né? Ó, os dois fios são feitos do mesmo material, então eles têm a mesma resistividade. R2 eu quero saber, né? R1 vale 10. L2 é 2L. A2 é 2A. Sobre L1 é L e A1 é A. Ok? Viu o que dá de cortar aí, ó? Dá de cortar aqui, né? L com L. Dá de cortar A com A.
Então fica assim, o R2 sobre 10, né? É igual a 2 sobre 2. Galera, é só passar o 10 multiplicando, né? 2 vezes dividido por 2 é 1. Então R2 também vale 10 ohms. Zeca, por que deu igual? Ó, tem uma outra maneira de resolver esse tipo de questão que eu gosto, né? Principalmente porque se tu conseguir, ó, tu mata qualquer questão teórica, porque tu entendeu bem a relação de diretamente e inversamente que tem aqui no resistor. A fórmula do resistor é assim, né? Ó, fazer de novo a questão. A fórmula dele é assim, ó, R igual a ρL sobre A. Então, quando a gente está vendo a matéria, a gente viu o seguinte, ó, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então eu posso resolver essa questão da seguinte maneira: eu quero saber R2. Ó, cuidado, eu estou resolvendo de novo, hein? Eu quero saber quanto que vale R2. R2, ó, vai ser proporcional a R1. Vai ser R1 vezes alguma coisa. Galera, não mudou o material, né? Então, resistividade não vai influenciar em nada nessa mudança. O comprimento aumentou 2 vezes. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Tudo que acontece com o comprimento, ó, acontece com a resistência. Se o comprimento aumentou 2 vezes, a resistência vai aumentar 2 vezes. Beleza? É diretamente, né? Então, se o comprimento é multiplicado por 2, a resistência também é multiplicada por 2. E cuidado com a área, né? A área onde a galera mais se perde, ó, porque ó, a resistência é inversamente proporcional à área. Se a área aumentar 2 vezes, a resistência vai diminuir 2 vezes. Quer dizer, né? Se a área for multiplicada por 2, a resistência é o inverso. Se a resistência é o inverso, a resistência vai ser dividida por 2. E se eu cortar aqui, ó, eu vou ter que a resistência do fio 2 também vale 10. Ó, nessa questão aqui, ó, eu já montei a tabela, tá? Os 2 fios são de cobre. O comprimento do fio 1 é L. E o fio 2 tem o mesmo comprimento L. O raio do fio 1 é R. E o raio do fio 2 é 2R. Você lembra que a resistência do fio 1 é R? Ó, Rzão? Ele quer saber a resistência do fio 2. Ó, vamos fazer direto de cabeça isso, tudo bem? A resistência do fio 2 vai ser R, que é a resistência do fio 1, vezes alguma coisa. Só botar a formulazinha para a gente dar uma relembrada, né? A resistência depende de 3 coisas. Do material. Beleza, o material é o mesmo, né? Por causa do material a gente não vai ter mudança nenhuma. Do comprimento. Beleza, o comprimento é o mesmo, a gente não vai ter mudança nenhuma por causa do comprimento. E da área. Aqui, ó, é que rola uma pegadinha nesse tipo de questão, né? Ao invés dos caras nos fornecerem a relação entre as áreas, eles nos fornecem a relação entre os raios. Beleza? É um fio circular, né? É um fio circular e ele tem um certo raio. Beleza? Minúsculo. Ele tem um certo raio. Mas o que eu quero saber é qual é a relação entre as duas áreas. Lembra? A área de um círculo é πr ao quadrado. Então a área é diretamente proporcional ao raio ao quadrado. O que acontece se eu aumento o raio 2 vezes? Π vezes 2r ao quadrado. Cara, 2 ao quadrado é 4. O π continua igual, o r continua ao quadrado, né? Então a nova área é 4πr ao quadrado. Percebe o seguinte, né? πr ao quadrado era a área antiga. Estão vendo isso? Então a nova área vai ser 4 vezes a área antiga. Tá legal? Quer dizer o seguinte, né? A área é sempre diretamente proporcional ao raio ao quadrado. Tudo que acontecer com o raio acontece com a área ao quadrado. Então se o raio aumentar 2 vezes, ó, a área vai aumentar de A para 4A. Ela vai aumentar 4 vezes. Se o raio aumentar 3, boa, a área aumenta 9. Se o raio aumentar 4, a área aumenta 16. E se o raio diminuir, Zeca? A área diminui. Se o raio diminuir 2 vezes, a área diminui 4 vezes. Tudo bem? Eu quero saber a resistência agora. Agora ficou fácil, né? Galera, a área aumentou. É inversamente, lembra? Se a área aumenta, a resistência diminui. Se a área é multiplicada por 4, a resistência é dividida, o inverso, ó, por 4. E a nova resistência é R sobre 4. Fechamos aqui, ó.